Design pattern é um assunto interessante, muito importante, mas que gera um pouco de controvérsia, tá? Por exemplo, geralmente quando eu falo sobre design patterns aqui no canal, sempre existem comentários do tipo: "Ah, mas isso adiciona muita complexidade à toa", ou "Pra que isso tudo para fazer algo simples?". E sabe qual é o problema disso? É que vocês estão certos. Bom, em partes, tá? Vamos trazer um pouco da definição aqui. Já vou te mostrar o porquê que esse código tá aqui, tá? E ele vai encaixar bastante com o que a gente tá, com o que eu tô querendo te passar aqui. Basicamente, na definição de design pattern, tá? É uma solução genérica e reutilizável para um problema que ocorre comumente em um determinado contexto em design de software, tá? Agora a parte importante. Não é um design finalizado que pode ser diretamente transformado em código, mas sim um modelo ou descrição que deve ser adaptado para se adequar a situações específicas, tá? Guarda isso aqui, tá? Design pattern não é uma solução finalizada que você pode diretamente transformar em código. Não, tá? Beleza. Para mim, o mais importante, tá, quando a gente está falando sobre design pattern, o objetivo, né, principal, é você entender o seu contexto, tá? Por exemplo, se você tem um projeto pequeno, né, provavelmente eu já ouvi falar bastante disso, mas eu quero trazer uma outra perspectiva aqui para você. Mas, se você trabalha num projeto pequeno, um projeto que tem um escopo já definido, que muito provavelmente ele não vai escalar muito, talvez não faça sentido você fazer toda essa inversão de dependências e etc aqui e etc e tal, e a gente aplicar o design pattern como, por exemplo, um gateway, né, um adapter e coisas assim, tá? Vamos lá. Por exemplo, aqui eu tenho um componente simples, tá? Imagina que isso aqui vai fazer uma listagem, né? Uma página que vai listar ali os seus usuários. Aqui a gente já, né, desacoplou várias coisas aqui, já criou um custom hook aqui para essa tela. Enfim, daqui a pouco eu te mostro como é que ele está. Mas basicamente ele vai fazer um get, né, em algum API, trazer uma listagem de usuários e exibir aqui, né? Se não tiver, fala que não existe usuários. Se tiver, exibe a lista. Simples, né? Você já deve ter feito isso aí inúmeras vezes, de inúmeras formas diferentes, né? Bem simples. Então, nesse caso aqui, se você tem um projeto, né, que basicamente tem essa tela, tem algumas outras telas, a complexidade é pequena, o escopo já é um escopo menor, talvez, né, muito provavelmente, não faz sentido você fazer tudo isso aqui. Você poderia simplesmente utilizar o Axos aqui dentro, ou o FET, enfim, utilizar um use query da vida, né, um React query aqui para fazer essa requisição, enfim, qualquer coisa assim, certo? E ao meu ver, não tem problema. A única coisa que você. Aí sim, né? Que aí entra no objetivo aqui do vídeo. Na minha opinião, o objetivo, né, final disso daqui é você analisar a trade-offs. Ou seja, pró e contra, tá? Quais que são os prós de você fazer dessa forma acoplada? Agilidade, tá? Você vai conseguir entregar muito mais rápido, certo? E de certa forma fica até um pouco mais simples dependendo do contexto, obviamente, tá? Igual aqui, a gente está fazendo, por exemplo, uma requisição, tá? Então está fazendo aqui uma requisição só e etc, né? É um hook bem simples. Então aqui ficaria até mais simples, né? Se você não tivesse invertido tudo isso daqui e etc. Porém, né, isso o jogo vira, né? Começa a mudar. Essa simplicidade aqui, ela tem os seus prós e tem os seus contras, né? Como a gente comentou aqui. Para mim, esse é a grande dificuldade em si da gente que a gente enfrenta no nosso dia a dia, tá? É você conseguir analisar o seu contexto e conseguir escolher as melhores opções baseadas nele, tá? Porque é muito difícil eu aqui no YouTube, né, te explicando algum conceito aqui, né, de forma mais didática e vai totalmente se encaixar no contexto aí que você tem no seu dia a dia, nos seus projetos aí, na empresa onde você trabalha, tá? Então aqui é mais ou menos um norte, né? Eu quero te passar algumas opções que você tem e não que você vai seguir elas fielmente. E lembrando, né, design patterns não é uma solução finalizada, tá? Não é, beleza? Então, toda vez que a gente for estudar sobre esse assunto, a gente vai ter que fazer adaptações, principalmente quando a gente está falando aqui do front-end, tá? Então, no back-end já vai existir bastante adaptação, porque, de novo, não é um design finalizado. E no front-end ainda mais, tá? Então tem muitos conceitos, e não só design patterns, tá? Questão de arquitetura também, tá? Quando a gente vai estudar, por exemplo, um clean architecture da vida, vai ter muita adaptação,
para a gente conseguir encaixar isso no front-end. E se você trabalha com Vue, você vai ter que adaptar de uma forma. Se você trabalha com React, vai ter que vai ter que fazer adaptações diferentes e por aí vai, tá? Então aqui, né, de forma bem simples, a gente tem esse componente, como eu falei, que traz uma listagem de usuários, a gente inverteu a dependência aqui, então ele não sabe quem que vai fazer esse get para ele, esse get não acontece aqui dentro, tá? Depende do seu ponto de vista, né, obviamente, claro, né, você tem um useEffect aqui que executa essa função quando o componente ele é montado. Então sim, vai ser chamado aqui. Mas quem faz essa requisição, ele não faz nem ideia, concorda comigo? Quem que é esse load user list? Não faço ideia. Né? A gente só definiu uma interface aqui que ele vai retornar uma promise n, poderia muito bem ser esse camarada aqui, tá? Lógico, um array disso aqui. E ele tem uma função load all, só, tá? Quem vai, né, chamar, quem vai executar de fato isso aqui, tá aqui embaixo. A gente poderia, por exemplo, ali criar um gateway, né? E esse gateway, por sua vez, ele também tem a sua inversão de dependência, que é um HTTP client, que por sua vez aqui a gente está usando o Axos Adapter, mas poderia ser um FET, tá? Então se você tem dúvidas sobre isso aqui, né, tem vídeo aqui no canal onde a gente cria do zero, tudo isso daqui, tá? Eu vou explicando. Então, a minha ideia com esse vídeo era trazer essa reflexão para você, tá? Sobre Design Patterns e sobre esses conceitos gerais que a gente utiliza, a gente estuda ali no dia a dia, né, durante a nossa carreira, que você vai precisar fazer adaptações quase que sempre, tá? Então, e outra, tomar cuidado com o seu contexto, não é porque eu estou falando para você aqui nesse vídeo, tá? Que você vai sair depois, logo em seguida, refatorando todo o projeto aí que você trabalha, tá? Então você tem que analisar os prós e contras de tudo isso daqui. E a minha ideia aqui no canal é exatamente essa, é trazer essa reflexão para vocês, para a gente trocando ideia também, aprendendo formas novas, né? Então eu estou sempre estudando sobre esses assuntos, vendo formas diferentes de resolver problemas que eu já estou acostumado a resolver, e assim que a gente vai evoluindo, né? Então a gente vai trocando ideia, principalmente nos comentários e no Discord também, né? Então convido você a fazer parte do Discord. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, deixa seu like, seu comentário, isso ajuda muito. A gente já tá quase chegando aí nos 20 mil inscritos, né? Vamos ver se até o final do ano a gente consegue chegar nos 30 mil. Bom, seria um avanço e tanto aqui pro canal, né? Então se você pode dar essa moral pra gente aí, pô, deixa aí seu like e se inscreva, beleza? Então é isso, galera. Valeu, grande abraço e até a próxima.